novo. E aí, Roddy? Agora sim, tudo bem, irmão? Bem, eu só tive que fazer o básico, desligar o meu Wi-Fi. É tenso, é igual aquele dia lá que a gente tava conversando sobre o nosso futuro, talvez, podcast. Sim. Acontece. Agora a internet tá Pois é, complicada. tá Até todo é. Boa noite, mundo boa assistindo tarde, pessoal. todo mundo Oi? assistindo live de sertanejo, né? Todo mundo assistindo live de sertanejo, né? Tenso. Mas é isso aí. Bom, então vamos iniciar, né? Boa tarde, pessoal que está acompanhando. Boa tarde, Bruna. Parece que tá de um lado um do outro. Pois é, né? Ainda bem que nós temos esse troço aqui, senão ia dar um reverb lascado. Beleza, então podemos iniciar? Com toda certeza. Beleza. Então estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações Enchei os dos vossos corações dos fiéis vossos fiéis e e acendei acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso o Espírito, vosso Espírito e e tudo tudo será será criado, e e renovaremos. renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nos coloquemos diante na presença de Deus, para que tudo que será transmitido, que nós possamos reter em nossa memória e sempre adquirir o saber das coisas, para que todos os males nós possamos combater e vencer com a graça de Deus. Desde já, coloco essa formação sob o manto de Nossa Senhora, para que ela possa conduzir você, irmão, a proclamar a verdade, e que nós possamos viver a verdade conforme o Senhor nos ensinou. Ave Maria, cheia de graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, De Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Permaneçamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ok, Dan. Quase começando a falar inglês já. Tanto tempo assim. Pessoal que está entrando, o Rodrigo está fazendo as lives referente ao idioma, o aprendizado do inglês, né, irmão? Se você quiser divulgar aí, já aproveita. É isso aí, estamos fazendo aula, não é live sobre, é aula de inglês mesmo. Estamos fazendo todo dia, eu chamei de intensivão, então 28 dias direto, segunda a sábado, que a gente está aí dando aula de inglês. Estava fazendo a live no Instagram, só que o Instagram vocês veem que é bem limitado, essa questão de tela. Então eu vou fazer a migração para um outro aplicativo, que é o Jitsi Meet, que é o que a gente usa para estudar, fazer reunião. Mas é isso aí. Quem entrar lá na bio tem lá o link para ir para o canal do Telegram, que é onde eu posto os materiais lá. E é tudo de graça, viu? Nossa. Então, pessoal que quer aprender inglês, Teacher Rodrigo está disponível aí durante a semana para poder dar esse auxílio. Entrem lá e comecem a acompanhá-lo. Né?
É isso aí. Então... Deixa eu puxar minha luzinha pra cá, porque tá tudo escuro aqui. Pronto, agora tá aparecendo minha cara. Beleza. Então, irmã, gostaria de convidá-lo a partilhar conosco, né? Esse grande inimigo que tem levado à decadência, né? Da nossa, o ser humano como um todo, né? Acredito que, infelizmente, foi muito atacado, principalmente a razão do próprio homem, né? Se você puder apresentar esse inimigo que nós estamos combatendo, tanto na sociedade de modo geral, no mundo, como até mesmo dentro da igreja, né? Ok, então é isso aí. O pessoal do perfil Contra os Acadêmicos, que é um perfil que eu gosto bastante, que eles falam sobre filosofia, eles até põem na bio deles, é filosofia, só que da boa, dizem que eles chamam de crença cancerígena. A crença cancerígena é o que eles chamam de ideologia, né? Porque a ideologia tem a ver com gnose, uma pataquada toda. E, querendo ou não, eles têm um pezinho de sua origem no relativismo. Porque o relativismo, ele cria essa situação de que as coisas não são uma coisa só, elas são muitas, né? E você não pode conhecer uma coisa como um todo. Mas, enfim, se a gente tem que começar explicando isso aqui, a gente tem que começar do começo, né? Pela base. O relativismo, ele começou como uma escola filosófica, mas que é do período ali do século XIX, assim, no começo do século XX. Porém, já na antiguidade, a gente já tinha alguns, como vou dizer, um germe, assim, um broto, um feto de relativismo, que eram os sofistas. O que eram os sofistas? Eles eram os principais inimigos, inclusive, de Sócrates. Eles realmente acreditavam que não poderíamos conhecer a coisa em si, a gente só conseguia apenas conhecer a sua aparência. Então, a gente só conseguia ver um pedaço, e é com base naquilo que a gente tinha o conhecimento. Eles eram aqueles tipo de pessoas, aquele tipo de filósofos que argumentavam usando bastante a retórica. Ou seja, eles falavam bem e eles expunham a verdade. Eles tentavam te convencer do ponto de vista deles. Só que, de certa forma, eles falavam e não falavam nada, né? Como muitos dos nossos filósofos hoje em dia, eles são neosofistas. Tipo Leandro Carnal ou Mário Sérgio Cortella, que todo mundo idolatra esses dois, mas eles são dois sofistas, né? Até porque eles são adeptos da pós-verdade, que também é um filho mais novo dessa coisa toda aí. Uhum. O sofista mais conhecido é o Protágoras de Abdera. Protágoras, não confunda com o Pitágoras. Pitágoras é o da matemática, né, do teorema, e esse é o Protágoras. Ele tem uma frase que é usada hoje em dia, e que o povo também acha que é uau, super frase, que é assim: o homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são e das que não são pelo que não são. Vou repetir. O homem é a medida de todas as coisas, das que são pelo que são e das que não são pelo que não são. Os intelectuais modernos amam essas coisas que não fazem sentido, né? Essa aparência de intelectual, que é uma fala difícil. Só que o que isso está dizendo? Isso está dizendo pra gente que o que importa é a opinião. Ou seja, aquilo que é, eu só sei que é porque eu estou falando que é. E aquilo que não é, eu só sei que não é porque eu estou falando que não é. Mas eu não tenho como saber se aquilo é ou não é. Entendeu? Esse que é o grande drama. Ou seja, era tudo uma questão de opinião, né? Uhum. Parece que 2.600 anos depois, a gente está vendo a mesma coisa hoje. Você vê como nada é novo, tudo se repete. Até, principalmente, a coisa ruim, né? Só que isso foi o começo. A coisa toda desandou mesmo na modernidade com Kant, né? Na Idade Média teve também o nominalismo de Guilherme de Ockham, né? Mas, enfim, isso aí foi só um degrauzinho. Quem jogou, desculpa a palavra, a merda no ventilador mesmo, que fez essa bagunça toda, foi Kant. Porque Kant, ele queria fazer uma mudança na filosofia da mesma forma que Copérnico fez com a astronomia, né? Por causa de Copérnico, a Terra deixou de ser o centro do universo e passou a ser o Sol. Kant queria também a mesma coisa, só que na filosofia. Porque na filosofia clássica,
o que é o centro do saber, né? A razão e o objeto que é observado, a observação que você faz do objeto. Então, esse objeto, essa realidade, é a qual você se adequa, né? A frase de Santo Tomás de Aquino, ela explica bem isso daqui. A verdade é a adequação do intelecto à realidade, à coisa criada. Kant, ele já não achava que a gente poderia... a gente dava muita ênfase no objeto e pouca ênfase no sujeito, que era quem tinha o conhecimento. Então, ele queria o quê? De provar, ele queria fazer uma análise crítica de como a razão, a pessoa que tem a faculdade de conhecer, ela conhecia. Daí que surge o livro mais famoso dele, que é o Crítica da Razão Pura, né? Só fazendo um parênteses, o ser humano possui 4 tipos de razão, que é a razão pura, a razão teórica, a razão prática e a razão poética, que esse é um nome bonito para falar razão técnica, vamos dizer assim. Técnica é o nome normal. Razão pura é aquela razão na qual a gente usa a mente para conhecer as coisas, ou seja, a gente conhece, é a nossa faculdade principal da inteligência. Razão teórica é aquela razão que a gente vê a teoria. Teoria, em grego, significa contemplação. E elas não são necessariamente uma contrária da outra. Elas são, por exemplo, dizer, complementares. A razão oposta da razão pura, a contrapartida é a razão prática, que é o terceiro tipo de razão. O que é a razão prática? A razão prática é você ver como a coisa funciona na prática, ali no dia a dia. É ver a coisa em movimento, né? E já a razão técnica é você saber como aquele movimento é criado. Vamos usar de exemplo aqui um carro. A razão técnica faz com que eu conheça exatamente como que funciona o motor do carro. Quais são os movimentos, as ações que fazem com que o motor mova o carro, né? A razão prática me faz com que eu veja, o carro serve para me levar do ponto A ao ponto B. A razão teórica eu falo, uau, isso é um belo carro, é uma peça, né? O carro, ele é um invento, um engenho, né? E a razão pura é quando a gente usa só a mente para contemplar e imaginar mesmo o nosso carro. Então, o oposto da razão pura é a razão prática, né? Ou seja, essa aplicação. E o oposto da razão teórica é a razão técnica, né? Fechando esse parênteses, para a gente voltar para Kant. Kant, ele não acreditava que era possível a gente conhecer as coisas pela razão pura. A única forma de nós conhecermos a coisa era pela razão prática. De onde ele bebeu isso? Ele bebeu de Hume, Claude Hume. Hume, ele acreditava, vou dar um exemplo besta dele de um livro, que nós vemos uma bola que está passando rolando. Só que nós não conseguimos ver o que deu a origem dessa bola rolando. O máximo que a gente pode fazer é inferir, ou seja, imaginar. Pode ser que essa bola caiu de alguma casa. Uma criança chutou. Mas no fim das contas, a gente não tem como saber a causa. Então é inútil nós pensarmos nessa causa. Tudo que nós temos é essa bola passando na nossa frente. E isso é o que Kant chama de fenômeno, né? É o fenômeno. Porque o que a gente consegue conhecer, segundo Kant, é o fenômeno. Quando que, na verdade, a filosofia clássica, a gente deveria buscar esse noumenon, que é a coisa em si. O problema disso é que Kant, ele não consegue provar nada disso. Só que ele diz para você que você não pode, mas ele fez, né? O exemplo disso é paralaxe cognitiva. Ou seja, você não pode conhecer a verdade, mas eu conheço. Oi? Mas, esse que é o problema. Ele foi o primeiro relativista, por dizer assim. Outro filósofo que foi a base do relativismo foi o Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, ele é o fundador do niilismo, e ele tem o seu livro Além do Bem e do Mal, que é o livro no qual ele questiona, por exemplo, a moralidade. De onde surgiu os preceitos morais. Que, resumo da ópera, ele observou que a moral ela surge com base na história, ou seja, ela vem da história. A história foi moldando a moral. A gente não pode dizer que Nietzsche em si ele era relativista, tá? Até porque ele era nihilista, então ele negava tudo, nada era relativo, nada existia de fato, né? Ele que deu essa base. E com esse questionamento, ele deu a origem do que a gente chama hoje de problematizar. Com certeza você já viu, nós temos que problematizar essa questão das mulheres negras, os homens, os LGBTs, e caramba, 4.
É que surge esse questionamento. É o questionar tudo, question everything. O que Nietzsche queria? Ele queria não somente a análise do questionar, mas transvalorar, ou seja, mudar de valor. Ele olhava o valor e ele queria que ele transcendesse. Nietzsche, ele acreditava numa coisa chamada Übermacht, que é o sobre-homem, o super-homem, seria uma raça que, assim, se estivesse liberta da religião e das crenças do passado, ele iria surgir. O que ele conseguiu gerar com isso? Ele foi a base para que Adolf Hitler criasse o nazismo, porque a raça ariana surgiu daí, para Hitler. E claro que tudo isso é loucura. Não é à toa que Nietzsche morreu porque ele levou um coice de ego e morreu demente. Faz todo sentido, né? Mas enfim, essas são as bases. Só que se a gente parar para ver a história, tá? Por que surgiram esses pensadores? Qual foi a mudança? É que a partir da Revolução Francesa, toda essa parte do iluminismo, o que aconteceu? Mudou o conceito de razão, de racionalidade. A razão, de forma antiga, ela é o quê? Ela é algo que se abre para contemplar o todo, né? Essa cosmovisão, é você ver a coisa, você ver o universo, o ordenamento do universo. É para isso que servia a razão. Por causa dessas mudanças que aconteceram ao longo do século XVII, XVIII, XIX, comecinho do século XX, o que ficou prevalecendo foi a lógico-matemática, a razão empírica. Tanto que hoje você vê que uma coisa que as pessoas tomam como a verdade suprema, a coisa só é verdade se ela é cientificamente comprovada. Só que não tem nada mais relativo do que o princípio científico. Porque o que seria a física de Einstein se ele não criticasse, se ele duvidasse da física de Newton? Não teríamos física, né? Um outro problema que a gente tem hoje com os físicos é que eles querem que a física seja a medida de todas as coisas. Veja o Richard Dawkins. Richard Dawkins, ele é um físico. Ele não é um filósofo. Mas ele quer falar de coisas, por exemplo... Bom, ele quer falar da religião, né? Aquele livro, Deus, um Delírio. Ele fala que não, gente, não precisa de tudo, é física e papapá, só que ele esquece que o que ele está falando não é uma parte da realidade. Ele quer falar de um todo, né? Porque essa lógica, esse empirismo é o que está em uso hoje em dia. E você vê que isso está no imaginário popular, né? Tem um amigo meu que realmente, ele gosta, não, eu conheço as coisas de forma empírica. Não sabe nem o que significa empírica. Ele fala isso, né? Eu sabia que esse suco era bom, mas eu sabia de forma empírica. Guilherme. É duro. Mas enfim. E esse empirismo também, ele nos ajuda a que a gente tenha um problema de relativismo, né? Depois de toda essa introdução, a gente volta a falar do relativismo. Por quê? O relativismo, ele surge como uma forma democrática, por assim dizer, né? Porque se você parar para ver, a maioria das pessoas hoje em dia, é fácil elas defenderem o relativismo, porque não tem nada mais democrático do que cada um ter a sua crença, né? Uma pesquisadora chamada Nancy Pearcey, que ela diz, né? Ela fala que esse relativismo surge justamente por causa de me fugiu a palavra, de uma fragmentação da sociedade. Como assim uma fragmentação da sociedade? Bom, vamos entender, resumir o que eu disse tudo até agora. Antigamente era o objeto mais importante do que o sujeito. Agora o sujeito é mais importante que o objeto. Durante séculos nós sofremos com estados absolutistas, com ditaduras, e todo esse tipo de coisa. E agora as pessoas elas estão se sentindo mais livres para se sentirem o que elas quiserem, né? Essas liberdades individuais são um dos valores últimos do homem. Isso faz com que a gente divida a sociedade em esfera pública e esfera privada. O que é algo da esfera pública? É a política, é a informação, o jornalismo. Todas essas coisas, elas dizem respeito a todas as pessoas, né? Agora, aquilo que é da esfera privada, aí são questão de filosofia, questão de ética e a questão da própria religião. Por causa dessa divisão, que vem justamente dessa visão evolucionista da humanidade, é que a gente tem tanto problema com o relativismo.
E por que tem esse problema por causa dessa divisão? Porque o que une as pessoas hoje como se fosse uma religião oficial da sociedade é o relativismo. Porque o que a gente mais ouve por aí, você não pode dizer que tal coisa é errada. Você não pode dizer que o homossexualismo é errado, porque isso não é da sua. Você não pode falar de homossexual se você não é homossexual. Né? Todos falam hoje em dia feministas, sem útero, sem opinião. Né? Ou seja, você só pode dar uma opinião se você tem conhecimento específico daquele tema. Oi? O maldito do lugar de fala. E tem um cara no serviço que era totalmente relativista, que ele disse que agora você não tem só o local de fala, você tem o direito de fala. Né? Porque você tem que falar, mas você pode defender uma coisa porque você está certo. Só que aí tá. O que todos os relativistas têm em comum é que eles negam que exista uma verdade objetiva, uma verdade total que se aplica a todas as pessoas. Só que é impossível você dizer que não exista uma coisa que seja verdade. Por quê? Porque se não existe verdade, não existe também mentira. E se não existe mentira, por que você vai defender aquilo que você acredita? Se aquilo pode ser uma mentira. Então, o máximo que você pode fazer é convencer a pessoa de que o seu argumento funciona bem naquele momento específico. Tá? Então, é por isso que tem bastante filósofo que continua nessa pegada. Como, por exemplo, o pessoal que defende a pós-verdade. O que é a pós-verdade? Pós-verdade é um termo novo, que é para dizer realmente o que era antigo. Tudo isso dos sofistas. Pós-verdade é o sofista do século XXI. Porque as emoções, elas são mais importantes do que as razões. Né? Não importa se você está certo ou você está errado. Se você se sente certo, está valendo. Né? Tem um vídeo de um estudo, né, que foi feito, não sei se o nome é estudo social, que um rapaz, ele vai para uma universidade e ele pergunta, olha, se eu te disser que eu sou uma criança de 7 anos de idade, o que você me diria? E as pessoas se recusam a dizer que ele não é. Tem uma pessoa ou outra que fala, não, mas eu não posso, porque você não é. Né? Olha, se eu te disser que eu tenho 2 metros de altura, quando aparentemente ele tem 1,5 metro, eu não posso dizer isso porque você não é. Né? Então vamos falar, se você sente isso no fundo do seu coração, é porque você é a verdade. Né? Qual que é o problema que isso cria? Isso cria pra gente um monte de crianças mimadas, né, de 30 anos de idade. Porque elas não crescem, elas não se desenvolvem. Porque o que é um mundo infantil? O mundo infantil é aquele mundo onde tudo faz de conta. Uma hora eu sou policial, uma hora eu sou bandido, uma hora eu morri, outra hora eu ressuscitei e acabou. E quando acaba a brincadeira, volta ao normal. Como se nada tivesse acontecido. E enfim, voltando a falar do problema do relativismo, ele vem justamente para essa visão naturalista e evolucionista. Como assim? A visão naturalista é aquela que vem de Jean-Jacques Rousseau, né, o mito do bom selvagem. Quer dizer que aquela frase dele é o ser humano nasce uma folha em branco, o ser humano nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Tem pessoas que analisam a história e eles veem que com o tempo as pessoas foram ficando mais boas, foram ficando melhores. De fato, a gente consegue dar uma olhada nisso aqui. Enfim, passa-se do pressuposto que a evolução é que todo mundo seja relativista. Né? E disse muito bem o Papa Emérito Bento XVI que nós vivemos na ditadura do relativismo. Porque o relativismo, ele é a coisa que está no imaginário de todo mundo. Tem muitas pessoas que elas não veem o menor problema de se dizerem católicas e irem no centro de espiritismo, de irem, sei lá, visitar um pai de santo. Não, é tudo a mesma coisa. Todas as religiões, elas são boas. E elas ignoram o fato de que uma coisa, às vezes, é incompatível com a outra. Por exemplo, quem diz que espírita é cristão, não sabe nada do que é espiritismo e não sabe nada do que é cristianismo. Porque qual que é o cerne do cristianismo? Jesus Cristo é Deus que se fez homem e que morreu na cruz e que ressuscitou depois de 3 dias e que Ele é o nosso Deus e Salvador. Para o espírita, não, ele é só uma grande mente iluminada, ele é só um espírito guia, um dos maiores espíritos. Então, como que ele pode se dizer cristão se ele não crê no Cristo?
Não faz sentido. E qual que é a premissa básica do espiritismo? É que a alma evolui através da reencarnação. Desse ciclo de morte e ressurreição, de reencarnação, é que a pessoa vai chegando ao ponto de pureza, na qual ele chega me fugiu a palavra, mas como se ele voltasse a fazer parte de Deus e ele sumisse. Né? Como se ele ficasse livre da roda da fortuna, a roda da encarnação. Que é o que seria para os budistas o nirvana. Né? Uhum. O nirvana para os budistas é aquele momento em que você chega, na qual você não é enganado, mas pela realidade. A realidade para um budista é um Deus falso. Né? É bem aquela coisa do filme, do filme Matrix. Né? Uhum. Para você alcançar o nirvana, você tem que acordar, você tem que se livrar desse apego e das coisas materiais, porque nada é material. Só que daí a gente se encontra com outro problema. Tá, daí você me pergunta, Rodrigo, a gente tá, beleza, tem o relativismo, a gente viu a aplicação prática e tal, mas por que o relativismo é mal? Simples, ele é mal porque ele não existe. Uhum. Bem assim, existem coisas que elas são objetivas e existem sim coisas que elas são subjetivas. Vamos usar, por exemplo, a análise de um manual de moral católico, o do Torres del Greco. Ele diz que sempre tem aquele objeto, a análise do objeto, a análise objetiva. O que é? São os 10 mandamentos, por exemplo. A moral se baseia nos 10 mandamentos e nos 7 sacramentos. Você pega os 10 mandamentos de forma objetiva. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. O que é necessário fazer para amar a Deus sobre todas as coisas? Faz a lista. Pá. Não pecar contra a castidade. O que tem que fazer? O que é pecar contra a castidade? Você faz o pá. Todo aquele passo a passo. O que é análise objetiva? O primeiro era a pessoa sabia que aquilo estava errado. Né? Ela pode saber interiormente, por causa da lei natural, mas ela sabia que aquilo era realmente mal. Ela estava livremente, né? Ela pôde fazer tudo com a sua liberdade, ela teve escolha, ela estava coagida. Né? Houve deliberação suficiente? E essa é a parte subjetiva, que muda de sujeito para sujeito. Cada um de nós é um ser humano único, irrepetível, com uma história de vida e personalidade, tudo tal, como diz o Viktor Frankl. Só que a gente não molda a realidade com a nossa mente. Tá? É que a gente adequa a realidade. Tem outro que gera aí, que é essa tal da lei da atração. A lei da atração é extremamente relativista. Porque eu crio a realidade a partir da minha mente. É aquela música da Xuxa. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Não é assim que funciona, velho. Não é só... Não é porque, eu quero que a coisa é. A coisa acabou. Uma discussão que tem dos relativistas, por exemplo, eu não posso dizer que a grama é verde. Mas você está sendo muito idiota. A grama é verde, mas às vezes ela é marrom, às vezes ela é preta, às vezes ela é branca. Sim, só que vamos ver uma coisa, vamos fazer uma análise aqui lógica. Se a grama está verde, ela está saudável. Certo? Se a grama está saudável, é o ideal dela, é o jeito que ela tem que estar. Se ela está preta, que é sinal de que ela morreu. Então não é mais grama, é só um pedaço de planta morta. Se ela está branca, é porque ou pintaram ela ou porque caiu sobre ela neve. E se ela está marrom, é porque ela está doente. Ela deixou de ser grama? Não, não deixou de ser grama. Mas deve de ser grama. Só que ela está num estado que não é o ideal. Tá? Aqui a gente volta para aquela definição clássica de Aristóteles, de essência e acidente. A essência é aquilo que não pode faltar. É aquilo que, às vezes, a pessoa deveria comer grama, concordo. Mas, enfim, a essência é aquilo que não pode faltar. O acidente é aquilo que sem a qual a coisa é, mesmo assim, é independente. Por exemplo, olhando para mim, se eu olho para mim hoje no espelho e eu olho para uma foto minha de 10 anos atrás, né? Vamos pôr um tempo maior aí, uns 12 anos, 15 anos melhor. Vou continuar sendo eu. O essencial tá ali, que é a minha personalidade, a minha história de vida, eu tenho 2 olhos, nariz e uma boca. O que é acidental ali? As minhas rugas, né? Hoje em dia tem as
que quando eu tinha 15 anos. Uhum. 15 anos atrás, eu tinha mais cabelo do que eu tenho agora. Só que a falta de cabelo não muda o fato de que eu ainda sou o Rodrigo. 15 anos atrás, eu tinha bem menos barba do que eu tenho agora. Mas eu ainda era Rodrigo. Então a barba é um acidente. Entendeu? Sim. A questão do... Toda a compleição corporal não muda o fato de que eu sou eu. Ela é só um... Tem um Rodrigo ideal que precisa ser atingido? Sim, existe. Como todos nós temos um ideal que tem que ser cumprido, que é a excelência. Todos nós somos chamados a ter essa excelência. Do contrário, a gente não seria. Né? Sim. Um outro ponto. Os relativistas não acreditam no ser. As coisas não são, elas só acontecem. Sim. E como elas só acontecem, você não tem que fazer nada. Resumo da ópera. O relativismo emburrece a pessoa porque ela se acha inteligente porque ela tem que criticar. Ela tem que ter um pensamento crítico. Ou seja, ela tem que... Nada é verdade e tudo depende. Outro ponto em que um relativista ele se contradiz, mas para ele não tem o menor problema, é que essa é a minha verdade. Você não pode negar a minha verdade. Porque se você está negando a minha verdade, você está dizendo que ela é mentira. Exatamente! Mentira! É exatamente isso. Porque não tem o menor sentido. Porque o relativista, ele se sente no direito de dizer que você está errado e quer te convencer de que você está errado, mas você não pode fazer o oposto. Outro problema de paralaxe cognitiva. Ou seja, as pessoas estão emburrecendo. As pessoas estão emburrecendo porque elas não querem mais pensar, não querem aceitar aquilo que é. Sim. E aí a gente vê o ressurgimento de filosofias antigas de, sei lá, 2000 anos, como por exemplo, eu estava falando para você outro dia do estoicismo. O estoicismo critica amargamente o relativismo. Por quê? Porque o estoicismo, ele se adequa à natureza. Só que não tem coisa mais odiada por um relativista do que a natureza. Vou contar uma historinha. Tem um amigo meu, é amigo por falta de opção, né? E então a gente acaba pegando amizade, né? Que a coisa que ele mais preza é a pessoa ter a liberdade de fazer o que ela quiser. Eu quero vestir, sei lá, uma calça roxa fluorescente só porque eu quero. Ele veste. E ninguém pode falar nada disso. Eu quero subir no pé de manga e ficar lá para sempre. Vou lá e faço. Porque o importante é eu não ferir os sentimentos e a inteligência de outra pessoa. O importante é eu ser eu e o Nicuri é o diabo. Citando... Só que isso não faz sentido. Ele tem altas crises existenciais nesse sentido, justamente quando vai no âmbito da política. Porque para ele, Bolsonaro é o capeta encarnado. Não serve para nada, fez nada que preste. Ao mesmo tempo que ele critica o Bolsonaro, ele critica o Lula, mas ele defende uma pessoa porque não pode ser racista, ele fala que não pode ser gordofóbico, que tem que representar, você não pode militar, mas ao mesmo tempo ele critica quem está militando. Um bicho desse com uma cabeça em constante curto-circuito. E pra mim tá tudo normal. A mentalidade hoje em dia é totalmente normal. O que é pra mim não é pra você e tá tudo bem. Quando a gente passa então para a questão do relativismo moral, velho, a coisa fica pior ainda. Porque o que é a moral? A moral é diferente da ética no sentido que a ética é aquilo que você tem que fazer para se realizar enquanto pessoa, né? A ética das virtudes parece que você tem que ser uma vida virtuosa para que você se realize como pessoa. A moral são as regras mínimas que você tem que viver para ter uma vida em sociedade, né? Sim. Hoje em dia dizem que é o inverso. Mas, enfim, o que é certo é o que é certo. Sim. Sim, ela é histórica. Houveram tempos em que algumas condutas eram consideradas totalmente imorais e hoje em dia está tudo bem. Só que por que elas hoje em dia elas estão tudo bem? Porque houve esse relaxamento da adequação com a realidade. Ou seja, se é tudo subjetivo, isso não é mais moral. Antigamente era, hoje não é. Entrando para o relativismo religioso, é aquela frase clássica que a gente ouve. Antigamente isso era pecado, hoje não é mais. Sim. Essas coisas que me deixam louco. E como que a gente sobrevive? Como a gente faz para sair desse relativismo? Bom, graças a Deus tem muitas pessoas que elas estão acordando, né? Eu já fui relativista, como você sabe, boa parte do meu testemunho eu já fui de esquerda sem saber, eu já fui ateu e caramba, quatro. E tudo isso é relativismo. A gente sabe principalmente quando a gente tem um encontro com a verdade.
Sim. Quando a gente tem esse encontro com a verdade, a gente se sente constrangido. Porque verdade conhecida é verdade obedecida, né? Por isso que Jesus disse que a verdade liberta. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Em nenhum momento ele falou que ela ia ser confortável, que ela ia ser agradável. Mas vamos analisar de que forma que a verdade nos liberta. Quando você tem uma dúvida e você descobre, para o bem ou para o mal, você está livre daquela dúvida. Você é livre para tomar uma decisão com base naquele conhecimento. E o que tem de mais clássico, o que é mais característico do ser humano? É justamente a sua liberdade da vontade e o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio e liberdade não são a mesma coisa, tá? Livre-arbítrio é a liberdade de você escolher o que você quer fazer, é você conhecer e tomar a decisão. A liberdade da vontade é você ser livre para fazer alguma coisa sem ser coagido, tá? A verdadeira liberdade é você fazer o bem porque você quer, não porque alguém te obriga, né? As leis obrigam a fazer o bem, ou pelo menos a não fazer o mal, né? Só que isso reflete um pouco a nossa liberdade. E as pessoas que querem tanto essa liberdade, elas se tornam escravos de outra coisa. De novo, no relativismo moral, as pessoas ficam viciadas hoje em dia em sexo, ficam viciadas hoje em dia em drogas, ficam viciadas em violência. Por quê? Porque todas essas coisas vão tomando, vão manchando a vontade da pessoa, vão manchando o intelecto. Se não tem nada de errado nisso, por que não, né? Aquela frase do Bob Marley, nada errado se te faz feliz. De novo, o que é a felicidade? Todo mundo quer ser feliz de alguma forma. Só que como que eu vou alcançar essa felicidade? Outro problema que nós temos, você vê que eu estou problematizando bastante hoje, né? O problema é que a nossa sociedade... Isso não é um problema. Nesse caso. Isso não é um problema nesse caso. Entendeu? Ó, outro problema da nossa sociedade é essa mentalidade hipercapitalista. Se alguém me chamar de comunista, vai levar sapatada. Hipercapitalista, que é do consumo. Você tem que consumir, você tem que comprar. Compre isso, tome Coca-Cola, abasteça no posto Ipiranga, compre uma Ferrari, porque daí você vai ser feliz. Essas pessoas, elas querem obter as coisas. Elas querem obter, conseguir. Só que quando elas conseguem, elas se encaram com outro problema. Acaba. Porque, sei lá, você conquistou o emprego dos sonhos, e aí? E agora? Acabou, não tem mais nada, vai ter que passar pro próximo. Nunca mais você vai ter felicidade. A minha felicidade é comer um pedaço de bolo de morango. Você comeu o bolo de morango, você vai lá, o outro dia ele vai estar na privada, e você acabou a sua felicidade. Sua velocidade foi literalmente. Vindo da mãe da Rússia de fundo. Alguém vai levar essa patada aqui. Ele vai te encontrar. Mas enfim, piadas à parte. Bom, como que a gente sobrevive? John, como a gente faz para sair desse relativismo? É justamente pelo conhecimento, é pelo estudo. Porque se você estudar, você vai ver as coisas como elas são. Se você estudar de verdade, né? As pessoas hoje elas só estudam aquilo que elas querem só dos autores que concordam com eles, né? Só que não. Por exemplo, alguém que é de esquerda dificilmente vai ler um livro, sei lá, do Mises ou do Olavo de Carvalho. E alguém de direita dificilmente vai, sei lá, pegar um livro do Leonardo Boff para ler. Ou, sei lá, o Manifesto do Partido Comunista. Por quê? Porque, não vou me contaminar. Só que, enfim, para que a gente conheça, a gente tem que conhecer tanto o bem quanto o mal. E esse passo da crítica, ele é apenas o terceiro passo de um estudo de verdade, um estudo real. O primeiro, você obtém a informação, você coleta, você lê, depois digere. E só depois você vai conseguir criticar para ver se aquilo é bom ou não. Primeiro você conhecer, é a leitura. Exatamente, é o de São Vítor. É o caminho do ensino da escola de São Vítor. Você lê, conhece e só depois você critica, né? Claro que eu estou falando agora o Bruno me lembrou, mas estou falando do Mortimer Adler, naquele livro do Como Ler Livros, que era falando somente de livros técnicos. E assim, e vamos olhar de novo para a história do povo. Como as pessoas sempre aprenderam? Através de mitos, através de signos, né?
Antigamente, usavam-se signos, mitos com deuses para que eles pudessem conhecer uma verdade imemorial, ou seja, para que através dessa contação de histórias elas fossem chegasse à posteridade. A mesma coisa do Antigo Testamento. O Pentateuco não tem como você dizer, não tem como você esperar que o Gênesis, quem escreveu o Gênesis foi lá, com um caderninho e foi, vamos lá, Deus, deixa eu ver a criação para eu anotar. Cria aí. E detalhe, tem muito ateuzinho babaca por aí que diz, não, eu li a página, o Gênesis até a página 3, depois eu parei. Claro, né? Marvel. Fecha parênteses. Enfim, depois de um tempo, essas histórias continuaram existindo e depois de uma forma mais, vamos dizer, mais real, né? Não tanto com a mitologia, mas a simbologia e a cosmovisão continuam a mesma. Temos um outro problema de relativismo por causa da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela tirou o poder da Igreja de ensinar o que é a verdade, o que é o ensino religioso, e cada indivíduo poderia entender da sua própria maneira. Sim. Isso é horrendo, porque por causa disso a gente teve o consistório. Tudo o que as pessoas ofendem, dizem que foi a Inquisição Romana que fez, a Inquisição Espanhola que fez, quem fez foram os consistórios. Consistório, para quem não sabe, foi a Inquisição protestante, de Calvino. Sim. Uma criança de 6 anos foi morta, foi condenada à morte pelo consistório por ter dado um tapa na mãe. Um último ponto aqui, acho que depois a gente consegue conversar um pouquinho, que acho que eu já falei demais, é a questão da relativização do sentido de pecado. O que é o sentido de pecado? Bom, de novo, se você pegar a definição clássica do catecismo, pecado é uma falta contra a razão. Sim. Se é uma falta contra a razão, é algo que não é verdade. Você se deixa por alguma coisa. Se hoje em dia, como eu já falei, antigamente era pecado, hoje não é mais, é a mesma coisa que dizer que pão antigamente engordava, hoje em dia não engorda mais. Hoje em dia não pode comer carne, porque a carne ele ajuda no aquecimento global, ouviu? Sim. Não, no aquecimento global, não venham tentar me relativizar, tá? Pronto, acabou. E, era isso que eu queria falar sobre o relativismo, né? Eu tirei isso aqui tudo de alguns artigos, né? E eu peguei como base para montar essa apresentação aqui de um texto do artigo do Joel Gracioso, professor Joel Gracioso, acho que todo mundo conhece ele. E tá também na página dos Contra Acadêmicos, né? Eles também comunicam toda essa pataquada. Só que eles não perdem tempo discutindo. Eles falam, tá, senta lá, Cláudio. Sim. E é incrível, né? Porque a gente tem a própria essência do ser humano faz com que a nossa vontade vai buscar a verdade, né? Vai em busca da verdade, né? E então, infelizmente, é uma doença, né? Como o Papa Emérito disse, é uma ditadura que nós vivemos, infelizmente, né? E para a gente conseguir ganhar, realmente, parece que, se eu não me engano, né? Santo Tomás de Aquino, ele falava que a felicidade, como você falou, é a contemplação da verdade, né? Sim. E nesse caso, pode falar. Não, tô concordando com você. E nesse caso, né? Quem é a verdade? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o mais incrível, né? São Paulo fala na carta, eu não lembro em qual carta agora, que a igreja é coluna e sustentáculo. Você seria um péssimo protestante. De cor eu não vou saber, infelizmente. Mas que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade, né? Tanto é que nosso Senhor confiou a São Pedro as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares e desligares será feito, né? Então, a própria essência da verdade faz com que a nossa vontade vá buscá-la, né? Porque Deus atrai, né? Deus atrai pela verdade. Então, realmente, essa é uma luta muito complicada que os cristãos estão enfrentando hoje em dia, né? Porque
você vive num mundo em que há inúmeras verdades, mas nós sabemos, só há uma verdade. Só que, infelizmente, muitas vezes também, por respeito humano, né, o problema do respeito humano de você questionar ou argumentar algo com a outra pessoa que contrapõe a verdade, faz com que muitas vezes essa batalha seja perdida e ocorre esse arrefecimento que você falou, né? Vai acabando freando a nossa vontade de tentar não é nem convencer a pessoa, mas é abrir os olhos dela, né? E esse é um grande problema, né? Que a gente faz com que a gente também se fragmente, né? Porque a Nancy Pearcey, ela diz que a pessoa, ela acaba se fragmentando. Porque no trabalho, ela tem uma personalidade, em casa, ela trabalha de um outro, porque tudo assim... E eu vejo isso na minha pele, né? Porque no meu trabalho, como eu sou servidor público, mano, a mentalidade geral ali, querendo ou não, é relativista e marxista. O que eu tenho que fazer? Eu ficar... Porque senão eu não trabalho, eu só brigo. Quando eu entrar numa briga, e quando eu entro, é uma boiada pra não sair. Quem vive de briga é lutador de UFC, né? E galo de briga também. E galo de briga. Mas também essa questão de nós buscarmos a verdade. Sexta-feira ocorreu, acho que algo que nós enfrentamos essa semana, uma dura batalha através da oração contra a legalização do aborto, né? Que o STF estava planejando em aplicar, né? Por enquanto ainda não está fechada, mas graças a Deus já estamos ganhando. Mas você vê que, poxa, é uma vida. Ali é uma verdade. Toda vida é inviolável. Toda vida é inviolável. E uma coisa que todo mundo ignora, que tipo, a partir do momento que houve a fecundação, aquilo ali não vai virar um animal, não vai virar um boi, não vai virar um unicórnio, é uma criança que vai nascer dali. Né? O que é, o que não é, não pode ser. É a minha frase clássica. Sim. Mas você vê que isso está tão impregnado no olho da sociedade que isso precisa... Quer dizer, isso realmente precisava ter um júri, ter uma discussão para se aprovar algo que a própria essência da verdade diz que é errado? Matar alguém? Então, mas aí que tá o problema, né? A nossa política, especialmente a brasileira, ela tá totalmente relativa. Como assim totalmente relativa? Velho, você vê, é uma guerra de narrativas e de ideologias, né? Para quem tá lá na política, ou mesmo quem tá em algum movimento, ele diz que, você só vai trocar uma ideologia pela outra, né? O presidente Bolsonaro é um Bonoro, né? Bonoro só tá com uma ideologia diferente. Então, para eles é tudo ideologia. Então fica tudo, desculpa lá, tudo cagado, né? A em si, ela tá totalmente errada no Brasil, porque ela começou errada, né? Com essa história de proclamação da República, tal. Foi o quê? Foi o começo da relativização da nossa política. Foi um modelo copia e cola dos Estados Unidos. E, na época de Vargas, foi aumentando o poder do Estado. Ou seja, o governo federal nosso, ele é por natureza fascista. Né? Não é porque o Bolsonaro que não, porque a estrutura dele é fascista. Né? Porque tudo segue essa mesma lógica. Tudo é relativo. Tem um detalhe aqui, vou ler uma frase do próprio Mussolini. Coisa é do capeta. Se o relativismo significa desprezo por categorias físicas fixas e por homens que afirmam ser portadores de uma verdade objetiva externa, então não há nada mais relativista do que atitudes fascistas. Nossa. Detalhe, os comunistas falam isso também. Nossa. Então, infelizmente, essa é uma guerra que só está começando, né? Só está começando. Eu devo admitir que eu sou esperançoso, né? Porque enquanto existem os relativistas, né, enquanto eles vão crescendo não em sabedoria em graça, mas em sabedoria em desgraça, tem pessoas que estão acordando. Porque, até um tempo atrás, ninguém lembrava mais de que existia a verdade, né? Todo mundo ficava preso na sua bolha.
Por exemplo, tem um monte de artistas e youtubers que eu gostava, que depois que veio essa onda conservadora por aí, eles assumiram o papel político e eu parei de gostar. Por quê? Uhum. Porque eles acordaram pra vida. Opa, tem alguém discordando de mim. Né? Sim. Querendo ou não, se for ficando cada vez mais relativista, que as pessoas forem cada vez mais relativas, isso vai cair de podre. Sim. Por que isso cai de podre? Porque, pô, não tem sustentação. Sim. Veja que, por exemplo, olha o crescimento de novo que está tendo do conservadorismo. Da questão da busca das filosofias antigas. Uhum. Pô, esse lance do estoicismo, que é o mais recente que eu tô vendo, pô, é só um dos movimentos que estão sendo ressuscitados. Sim. Porque vocês estão vendo que o que tá aí não é suficiente. Vamos olhar para trás, vamos aprender com quem já passou, para quem já teve tempo com a gente, para ver se a gente consegue acertar. Uhum. Porque o povo que só quer desconstruir, só quer quebrar as coisas, vai chegar a um ponto que vai ficar deserto. Quem vai sobreviver? Quem tá alicerçado na verdade, né? Sim. Porque esse povinho aí faz tudo a merda e quem conserta são os inteligentes. Sim. E agora que você falou, é necessário realmente, né, fortalecer a nossa, exercitar a nossa inteligência, né, nas coisas mais básicas, porque o relativismo conseguiu tornar o básico relativo ao quê? Né? Então, desde as coisas mais básicas, eu acho que a gente temos que ter esse exercício da inteligência, né? Infelizmente, chegamos ao tempo que precisamos provar que a grama é verde. É ridículo, né? Mas nós sabemos, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, se Ele é a verdade, há uma verdade, há a verdade, né? Com que nós podemos basear nossa vida, né? Nossa vida, nossa conduta com todos, né? Nossa vivência mesmo no mundo, nossa participação na humanidade, mas sempre baseados na verdade, né? Uhum. E também... bem isso. E também lembrando... Mas tá. E também lembrando, né? Que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, né? Então, a doutrina moral católica é baseada na verdade, não tem como. Ela dá base e fundamento da verdade. Na verdade, a sociedade ocidental teve o princípio da igreja, né? A igreja que ela elevou a sociedade ocidental. Hoje temos diversas potências. A igreja católica que civilizou o Ocidente. Isso. Porque a barbárie, e as pessoas que gostam tanto dos clássicos, eles querem viver na barbárie, né? Eles querem todo mundo morrer, mas quer continuar sendo fraquinho, gordo, comendo McDonald's. Sim, infelizmente. Infelizmente, tomam isso como verdade. Pois é, mas essa é a sua verdade, não é a minha. sem esse papo, hein? Sem relativismo. Peraí, tem uma coisa que eu acabei de perceber, ainda existe o Cristo relativo. Poxa vida, não, eu nunca ouvi falar do Cristo relativo, eu já ouvi falar do Cristo histórico e do Cristo espiritual, né? Sim. Realmente, mas esse comentário aqui do Luane realmente faz sentido, porque as pessoas, vamos analisar Jesus Cristo, né? Quem é Jesus? Jesus é um louco, Jesus é um profeta, Jesus é Deus, né? Então, você acredita em Jesus se você quiser, né? De novo, se você é protestante, você tem o Jesus que você quiser, né? Consciência da sua verdade. Ai, gente, eu detesto essas coisas, me sobe o sangue, até falta a veia da careca. Sem criar veia, hein? Sem criar veia. Sem criar veia. Bom, meu irmão, eu acho que estamos encerrando, então, já vai dar 1 hora. Nossa, já tudo isso? Já foi rápido. Foi rápido. Meu pai amado, o tempo realmente é relativo, não? Ai, meu pai, precisamos acabar com isso. Se me deixar, eu vou longe, que piada como não falta. Junto o Bruno, então, põe lá que vai chamar, nossa, 2 horas de piada. A dupla dinâmica. Bom, irmão... Oi? Eu sou o Batman. O Batman, tá. Beleza. Hermano, muito obrigado por ter aceitado o convite.
Então, estamos aí, eis-me aqui, precisando, estamos aí. Eu não me ofereço, mas tá ligado? Que... Putz, tchau. Eu não sou muito oferecido, mas precisando, sabe, pode contar com a gente aí. sim, claro. Vamos contar mais vezes, né? Então, queria agradecer imensamente você ter aceitado o convite. Obrigado por ter passado toda essa formação para nós. E gostaria que finalizasse com uma oração. Pode ser? Ok. Quer que eu faça ou... Pode fazer. Se você Sério, não quiser... então... Toca o barco aí, você que é o chefinho. Tá bom, então. Então, vamos agradecer a nosso Senhor por estarmos reunidos, né? Aprender um pouco mais sobre essa ditadura em que a sociedade e a igreja, infelizmente, vive, né? Não precisava disso, né? Mas nós sabemos que há a verdade. E vamos nos entregar nas mãos de Nossa Senhora para que ela sempre nos mantenha no caminho da verdade, né? Ela que seguiu estritamente a vontade do Senhor, ela que nos apresentou, que gerou em seu ventre, né, essa verdade, a verdade encarnada, né? Então, que possamos estar reunidos e que essa formação seja para nós base e sustento para alicerçarmos nossa vida na verdade, né? E a verdade é só uma, nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma verdade. Então, que tudo nós possamos fazer baseados na verdade, no caminho da verdade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que tudo que fizemos e faremos seja para a honra e glória do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Hermano, muito obrigado. Deus te abençoe e Nossa Senhora te proteja. Amém. Bom finalzinho de domingo, uma santa semana. Obrigado a todos que acompanharam. Fiquem com Deus. Até mais. Deus abençoe. É isso aí. E não esquece nosso podcast, hein? Isso, é verdade. Estaremos divulgando mais pra frente. Tchau, fiquem com Deus. Salve Maria. Salve Maria.